Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também aquele abraço especial para você que nos acompanha na internet. Começa neste momento o Emergência 193, diretamente aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, hoje com a participação de Tenente Queiroz. Tenente Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Thomas, boa tarde, Moreira, boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, um prazer estarmos aqui participando do programa, atender aí e compartilhar um pouco da nossa rotina e das dicas com a população. Tenente Queiroz, e na participação de hoje vamos falar de dois assuntos do momento. A questão da chegada das chuvas, o período chuvoso, e também das fake news que vêm como enxurrada nesse período, não é isso? Boa tarde. Exatamente, né? Felizmente passamos ali a fase crítica do período de estiagem, né? Foi um período de estiagem bem complicado, com muitos incêndios, uma demanda altíssima na nossa cidade e em todos os municípios ao redor. Tivemos diversos incêndios em unidades de conservação, mas felizmente chegou o momento, as chuvas vieram, né, desde ontem à noite já alcançando em vários municípios da nossa região e alguns deles já causando alguns estragos, né? Como foi já previsto pelas agências de monitoramento, era provável que viria de uma forma de tempestade que atingiria algumas localidades. Já ali no município de Ipanema, em Pocrane, tivemos algumas ocorrências de enxurradas, de inundações, né, que pegaram algumas pessoas desprevenidas. Então é muito importante estarmos atentos a este momento, né? Estamos iniciando o período chuvoso. Essas primeiras chuvas que chegam, elas são um pouco mais perigosas porque encontram ali massas de ar quente, em que pode haver a formação de fortes ventos, né, e com isso quedas de árvores, volumes expressivos de chuva. E além disso, a primeira chuva que alcança o asfalto acaba por gerar ali uma película, né, da água que se mistura com óleo, com combustível daquela pista e acaba por deixar a situação um pouquinho mais complicada. Ontem mesmo à noite tivemos 3 ocorrências de capotamento de carretas, né? Na 262, 2 acidentes, outra perto de Manhumirim, um container que também tombou. Então fica o alerta também para todos os usuários das vias, sejam pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. E essa questão de vendaval, considerando que temos inúmeras estradas vicinais também aqui na nossa região, um alerta para os motociclistas. Exatamente, né? Nós viemos de muitas queimadas e muitas queimadas à beira das rodovias. Então o fogo, quando atinge uma árvore, ele danifica a estrutura dessa árvore, ele prejudica ali aquela árvore que ficaria em pé em situações normais. Com a chegada das chuvas, ventos, né, mudando a dinâmica do solo e da árvore, a chance dessa árvore cair era altíssima. Então, fica o alerta, dirigir respeitando os limites de velocidade, com atenção redobrada, respeitar as zonas de ultrapassagem e ter um comportamento defensivo. Se porventura for encontrado qualquer objeto, tronco, galho ou pedaço de árvore na rodovia, entrar imediatamente em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Ainda falando sobre o alerta para os vendavais que eventualmente acontecem nesse período, quais as principais recomendações para a população, Tenente? A principal recomendação é acompanhar o serviço de monitoramento. Fazer o cadastro lá pelo telefone celular, pela mensagem, envia uma mensagem para 40199, faz o cadastro nos alertas da Defesa Civil, acompanhar essa fonte de informação, que é uma fonte verídica, uma fonte confiável e está ali a todo momento em nossas mãos. Além dos alertas, ter um comportamento seguro. Verificou se na previsão tem ali a possibilidade de ocorrência de tempestades, vendavais, fortes chuvas. Evitar transitar por locais que tenham muitas árvores nas imediações. Procurar um local seguro e esperar aquele período crítico passar para aí então fazer o deslocamento. Em caso de rompimento da rede elétrica em razão das tempestades, dos vendavais, e a pessoa está próxima ali em um local aberto, ou mesmo próximo à sua residência, qual a principal recomendação nesse sentido? É muito comum, né, nessa época de fortes ventos também, muitas vezes uma árvore acaba atingindo a rede elétrica ou mesmo um poste já danificado venha a cair. Então imediatamente a pessoa deve se afastar daquele local. Se o local estiver tomado por água, não adentrar de forma alguma, não querer ultrapassar aquele local e se abrigar em um local seguro, né? Seja dentro de uma edificação, dentro de algum local que não vai haver ali o contato com aquela rede elétrica ou mesmo com as proximidades. E acionar imediatamente a concessionária de energia e o Corpo de Bombeiros para as medidas cabíveis. Falando ainda sobre essas consequências do período chuvoso em relação a alagamentos no meio urbano, quais os procedimentos?
Ontem nós já tivemos algumas ocorrências, né, nesses municípios que nós citamos, em Ipanema principalmente, de alagamentos, algumas enxurradas. Então é importante que o cidadão não queira atravessar aquela via, porque o alagamento esconde muitos riscos, né? Mesmo que não haja correnteza, pode haver um bueiro escondido, uma vala, né? Ou mesmo uma ponte encoberta sobre um córrego ou um riacho, e isso aí pode pode causar um acidente gravíssimo, aquela pessoa pode ser levada ali por aquela tubulação, né? Ou aquele buraco. Então, evitar, não ultrapassar esses locais alagados, e esperar o momento em que aquelas águas baixam, né? Geralmente na nossa região nós temos a característica do alagamento, assim que cessar daquela chuva mais forte, ele já diminui sua intensidade, então esperar alguns minutos para assim com a condição de visibilidade boa, né? Com as chuvas menores, sem fiação exposta, sem árvores caídas, aí sim retomar aquele deslocamento. A prevenção é sempre o melhor caminho para evitar os desastres. E conforme anunciamos no início desta participação de hoje, outro problema deste período, as fake news, as notícias falsas que circulam, que vêm como enxurradas nesse período, não é isso, tenente? Exatamente, né? É comum quando há uma chuva forte, né, serem veiculadas imagens, vídeos de ocorrências passadas, de outros locais do Brasil e até de outros locais do planeta, né? E muitas vezes vem com mensagens alarmantes, dizendo que uma barragem, um açude ou uma cidade ali está numa situação de emergência, mas essas informações devem ser sempre verificadas por canais confiáveis. Então, utilize sempre as redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil do município e da Prefeitura, que são informações ali que são verídicas, são confiáveis e não caia simplesmente nessas correntes de mensagens que são disseminadas por grupos. Em caso de dúvidas, ligue também para a corporação ou para a Defesa Civil da sua cidade para que sejam orientados quanto aos procedimentos. Tenente, até mesmo porque algumas pessoas têm problemas relacionados à instabilidade emocional e se assustam, entram em pânico quando vem uma notícia falsa, como por exemplo a chegada de uma tromba d'água, que é o que é muito comum nesse período em termos de vídeos falsos. Isso, exatamente, né? Além da preocupação, do pânico generalizado que pode ser causado por essas mensagens, há também o desprendimento do recurso de atendimento de emergência que pode ser destinado para um local que não há necessidade. Então, normalmente, quando essas notícias são veiculadas, diversos acionamentos são realizados para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para a Polícia Militar, e quando se chega no local, não há ali nada constatado. Então, é importante que se verifique as informações, cheque as informações, para também fazer o acionamento quando realmente for necessário. Ok, muito obrigado, Tenente Queiroz. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado e não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Moreira Lopes, então, esta foi a participação de hoje com o Tenente Queiroz. As imagens são de João Pedro Amorim, ao vivo para o Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.